O que realmente quer dizer entender alguma coisa? Será que é só ter um monte de informação guardada? Ou tem algo mais profundo aí? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas diferentes arquiteturas que a humanidade criou para construir o entendimento, viajando desde os diálogos de Sócrates até chegar na inteligência artificial de hoje. Vamos começar com uma questão bem do nosso tempo. O Myung Ho Kim, nesse artigo Executable Epistemology, aponta uma coisa fundamental sobre a inteligência artificial que a gente usa todo dia. Ele diz que esses grandes modelos de linguagem, por mais inteligentes que pareçam, não têm o que ele chama de entendimento epistêmico genuíno. Traduzindo, falta ali uma estrutura, uma base para o conhecimento. É essa peça que está faltando, e é ela que a gente vai investigar. Bom, isso nos joga direto na grande pergunta. Afinal, o que é uma arquitetura para o entendimento? Veja bem, não é só sobre processar dados. É sobre a estrutura fundamental que permite que o conhecimento de verdade aconteça. Vamos desvendar isso juntos. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. A primeira planta, o primeiro projeto de entendimento que a gente vai analisar, é o mais antigo e talvez o mais humano de todos, o projeto socrático, que é todo baseado em fazer perguntas. A grande sacada do método socrático é que não tem nada a ver com uma aula expositiva, sabe? É uma técnica de investigação que acontece no diálogo. Em vez de entregar as respostas de bandeja, o professor vai fazendo perguntas, guiando a outra pessoa a descobrir a verdade por si mesma, e muitas vezes a descobrir as contradições no próprio pensamento. E aqui a diferença é gritante, é fundamental. Pensa num debate. O objetivo é vencer. Uma pessoa afirma seus argumentos para provar que está certa. Agora o diálogo socrático, o objetivo é outro. É descobrir a verdade, em colaboração. O método não é afirmar, é perguntar. E o resultado não é ter um vencedor e um perdedor, mas sim uma percepção nova, compartilhada por todos. Então, como é que o Sócrates fazia isso na prática? Basicamente com duas ferramentas poderosas. A primeira era a maiêutica, que era literalmente a arte de parir o conhecimento, de ajudar a nascer uma ideia que, segundo ele, já mora dentro da gente. A segunda era a ironia, um jeito de questionar para limpar o pensamento, sabe? Para expor as ilusões e contradições. É uma arquitetura de entendimento construída inteiramente na base da conversa. Ok? Saímos do diálogo externo. E agora? Agora a gente mergulha de cabeça na consciência interna. Com a próxima arquitetura, o projeto fenomenológico. A fenomenologia é o estudo de como a gente vivencia as coisas, da estrutura da nossa experiência. E a chave aqui é o seguinte: o foco não está no objeto em si, mas em como esse objeto se apresenta para a gente. É sobre o significado de um evento, do jeito que a gente experimenta, antes mesmo de dar um nome ou um rótulo para ele. Tá, mas como é que se chega nesse nível de percepção? A resposta está numa ação central, quase radical: suspender. Na fenomenologia, isso tem o nome epoché. É o ato de colocar entre parênteses, de suspender temporariamente as nossas crenças e preconceitos sobre o mundo, para a gente conseguir ver a experiência como ela realmente é. O lema do filósofo Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia, captura essa ideia perfeitamente. De volta às coisas. É um chamado, sabe? Um convite para a gente retornar à experiência pura antes que ela seja toda filtrada pela nossa cultura, pela linguagem, pelas nossas suposições. É uma arquitetura de entendimento baseada na percepção direta. Então a gente já viu duas arquiteturas bem humanas de entendimento. Uma baseada na conversa, outra na experiência. Mas e aí? Como é que a gente pode construir algo parecido numa máquina? Isso nos traz direto para a nossa terceira arquitetura, o projeto computacional. Voltando ao problema do início, a IA moderna, por mais poderosa que seja, não tem uma estrutura que conecte de verdade a cognição, a ação e a memória. Ter só inteligência não basta. É como construir uma cala sem fundação. Ela não se sustenta. A cognição também precisa de uma arquitetura. Uma das soluções propostas para isso é o Structured Cognitive Loop, ou laço cognitivo estruturado. Pensa nisso como um ciclo constante de pensar e agir. Primeiro a cognição tem uma ideia. Aí vem o controle e verifica essa ideia, como se fosse um revisor interno. A ação vai lá e testa essa ideia no mundo real. A memória guarda o resultado do que aconteceu. E o mais importante, a regulação supervisiona o processo todo, garantindo que o sistema aprenda e se corrija. É uma arquitetura feita para imitar o nosso próprio jeito de entender as coisas. E isso nos leva a uma mudança de perspectiva filosófica gigantesca. A inteligência deixa de ser algo que um sistema tem e passa a ser algo que ele faz. O entendimento nesse modelo não é uma posse, uma propriedade estática, mas sim uma performance contínua, uma atividade organizada.
Então, depois de passar por esses 3 projetos tão diferentes, o da conversa, o da experiência e o computacional, o que a gente pode concluir? Afinal, o que é o verdadeiro entendimento? Vamos amarrar as pontas aqui. O diálogo socrático usa o questionamento para descobrir a verdade. A fenomenologia usa a suspensão de crenças para captar a essência da experiência. E o SCL usa a autocorreção para criar um sistema coerente. O que tudo isso tem em comum? Todas elas enxergam o entendimento como um processo estruturado, uma atividade, e não como uma coisa parada, estática. No fim das contas, a grande sacada, a conclusão que conecta a filosofia antiga com a inteligência artificial de ponta é esta. O entendimento não é algo que se possui, mas algo que se faz. É uma performance que está sempre acontecendo, não uma propriedade que a gente guarda. Em outras palavras, é um verbo e não um substantivo. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar, né? Conforme a gente vai construindo máquinas que entendem o mundo, seguindo essas arquiteturas, o que será que a gente vai acabar aprendendo sobre nós mesmos e sobre a natureza da nossa própria compreensão? Talvez essa busca por criar entendimento fora da gente seja o espelho mais nítido que já tivemos.